Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você, mais uma vez, nesse dia, a palavra de Deus, e nesse mês de setembro, nós estamos focando o personagem Pedro, olhando o seu relacionamento com o Senhor Jesus, e como é o nosso tema do ano, dependência do Senhor, nós estamos vendo com Pedro e em Pedro a dependência do Senhor, dependendo de Deus, dependendo do Senhor como Pedro. E eu tenho aqui já um primeiro assunto, porque o Evangelho, os escritos evangelísticos são cheios de experiências de Pedro com o Senhor Jesus e com o seu poder. E eu quero começar hoje com o texto de Lucas capítulo 4, a partir do versículo 7, diz que a fama de Jesus divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Simão, que também conhecido como Cefas, como Pedro, enfim. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se o Senhor para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo os servia. Então, Pedro começa a ter experiência com o Senhor Jesus de uma forma muito poderosa, agindo na sua casa, agindo na sua família. Eu e você sabemos que quando a nossa família é tocada, quando a nossa família sofre alguma moléstia, alguém da nossa casa está padecendo alguma necessidade, com certeza o nosso coração se move, claro. E a palavra diz que o Senhor Jesus entrou na casa de Simão, entrou na casa de Pedro. Que maravilha ter Jesus na nossa casa, que maravilha ter Jesus envolvendo-se com a nossa família e envolvido-se pela nossa família. Que maravilha quando a nossa casa compreende, entende, se relaciona com o Senhor Jesus. Pedro teve a graça, a bênção de ter Jesus entrando na sua casa. E é claro que no contexto nós entendemos que Jesus não entra ali por acaso, porque ele está na sinagoga, ele está no meio de muitas pessoas e ele decide então ir à casa de Simão. E lá está a sua sogra, a sogra de Simão, e o texto se ocupa em dizer que ela estava enferma, com muita febre. Veja bem, ela tinha uma infecção, ela tinha uma enfermidade, e aquela infecção trazia febre ao corpo. Eu e você sabemos que a febre não é em si nada ruim, porque ela sinaliza infecção no nosso corpo. Todas as vezes que alguém está febril e toma um antitérmico, apenas está resolvendo a ponta do iceberg, que é a febre. Mas o verdadeiro problema é a infecção que dá origem à febre, que causa a febre. A febre é uma bênção no meu corpo e no seu, porque sinaliza que alguma coisa precisa ser tratada. E a palavra então diz que o Senhor Jesus entra na casa de Simão, porque a sua sogra está enferma, e essa enfermidade ela tem uma consequência, que é uma febre muito alta. O texto diz, estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Dentro do contexto dá para entender que Jesus foi chamado para ir à casa de Pedro, que convidaram o Senhor Jesus para ir à casa de Pedro. Já havia havido demonstração anteriormente, quando Jesus expulsa o demônio daquela pessoa em Cafarnaum. Então os assuntos vão sendo sucessivos, porque Pedro reside em Cafarnaum, a casa de Pedro está em Cafarnaum. Quando alguém visita Israel, visita esse local, está lá escrito, probabilidade daqui ter sido a casa de Pedro, junto às margens do mar da Galileia. E a palavra então diz que o Senhor Jesus, entrando na casa de Pedro por causa de ter sido chamado, ele então vai direto ao problema, ao foco. O bom de lidar com Jesus é isso. Jesus não usa paliativo, a não ser que a gente goste de paliativo. Tem gente que gosta de paliativo, mas Jesus vai direto ao foco, e já que ele foi convidado para estar, ele foi. Eu quero lhe dizer, com base nesse texto, que Jesus, se for convidado para estar na sua casa, ele vai. Se você disser, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha casa, eu quero o Senhor Jesus na minha família, ele vai ministrar a sua presença a você, aos seus familiares. E a Bíblia então diz que o Senhor Jesus, reconhecendo o estado
que a sogra de Pedro estava, ele então se inclina para ela e, se inclinando para ela, se dirigindo a ela, diz a Bíblia que ele repreendeu a febre, e a Bíblia diz que esta a deixou. Então, ato contínuo, o Senhor repreende a febre, repreende o mal e a febre sai. Se a febre saiu, saiu a infecção causadora da febre. Repito, Jesus não usa de paliativo, não sairia ele depois dali para a febre voltar, porque a infecção não fora banida, retirada, não. Ele foi lá e tratou o problema no foco, na sua origem, e aconteceu algo extraordinário, que quando a febre deixa o corpo da sogra de Pedro, a Bíblia diz que esta se levanta. Ela não fez corpo mole, me permita falar isso. Ela não fez corpo mole, eu estou com mal-estar. Não, a Bíblia diz que de pronto ela se levanta e logo os servia. Já foi tratado os assuntos da cozinha. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esta mulher não era uma mulher que vivia de corpo mole. Ela era uma mulher ativa. Ela se abateu, estava acamada por conta da circunstância da sua febre, por conta da sua enfermidade. Então Jesus atuou na vida dela porque via o seu esforço. E aquele estado que ela vivia, para ela era terrível, porque não era o seu normal. Tanto é verdade que quando a febre passa, a infecção sai, ela se levanta imediatamente, ato contínuo. E uma coisa linda, ela se levanta e a Bíblia diz logo os servia. Resultado de Jesus manifestar o seu poder na vida de uma pessoa. Que quando essa pessoa compreende que é alvo da bondade de Deus, da sua benignidade, da força do seu poder, da sua virtude, essa pessoa já servida por Deus por um grande milagre, servida pelo Senhor Jesus com um grande milagre, essa pessoa então, a sua resposta ao milagre do Senhor é servir ao Senhor. Quantas pessoas são beneficiadas pela bondade de Deus, pelo poder do Senhor, buscam a igreja, o templo, os irmãos, a casa de oração. É comum um vizinho, ora por mim, porque eu estou com isso na minha família, estou com isso no meu corpo, mas o que a pessoa quer é resultado positivo para sanar o problema que está vivendo. Mas a partir do problema que se está vivendo, não demonstra nenhuma gratidão. E a gratidão que Deus quer não é muito obrigado, não. A gratidão que Deus quer é o nosso reconhecimento em servi-lo, em prestarmos culto, em celebrarmos ao Senhor. O que a sogra de Pedro sabia fazer e fazia muito bem era o serviço da casa. Então ela logo se dispõe a servir ao Senhor, a todos que estão na casa e também ao Senhor Jesus. Era a maneira como ela expressava a sua gratidão, era a sua vida aquilo ali, prestar serviço, abençoar pessoas. E ela então levantou e serviu as pessoas da casa e ao Senhor Jesus. E você? E eu e nós que temos sido alvos da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Nós estamos esperando um outro problema para de novo clamar a Ele por sua presença, ou nós estamos com o coração agradecido, celebrando a bênção de Deus na casa de oração, glorificando a Deus junto com os nossos irmãos e celebrando a virtude do Senhor. Se você der uma vasculhada na sua mente aí agora, você vai encontrar bons motivos para celebrar ao Senhor. A propósito, a Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta vontade de vosso Pai para convosco. Então, quando eu tenho um coração agradecido, eu atraio a presença de Deus, eu atraio a bênção de Deus, porque o meu coração é grato por tudo aquilo que Ele já fez. E o Senhor que começou a fazer, continuará fazendo. Que o seu coração se encha de júbilo, que o seu coração se encha de alegria. Então, voltando ao personagem Pedro, que é o alvo do nosso estudo, da nossa contemplação desse mês, nós estamos aprendendo a dependência do Senhor como Pedro, ou seja, alguém que recebe o Senhor Jesus em sua casa e tem algo ali que ele não consegue resolver, que ele não consegue fazer. Você tem na sua família, na sua casa, alguma coisa que você precisa de solução e você não consegue resolver? Você pode dizer para Jesus que você depende dele, que você precisa do poder dele, da força dele, do amor dele, da presença dele para fazer aquilo que a sua mão não alcança.
Você pode dizer isso para Ele agora em oração. Eu tenho que fechar os olhos, orar, falar com Ele. Eu não estou dizendo que você precisa fechar seus olhos, estou dizendo que você tem que dizer para Ele, como eu estou aqui agora falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder na minha vida, eu preciso da Tua mão agindo na minha vida, na minha casa, na minha família. E aí, quando o Senhor Jesus é chamado, Ele comparece e a festa é grande. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.